Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue derramar-se sobre todos nós. Hoje celebramos São José, uma festa linda, uma memória que não pode ser esquecida, banalizada, porque ele se constitui um elemento fundamental do projeto de Deus. Ele não é um acessório. Deus poderia ter escolhido uma jovem que não estivesse comprometida em um laço matrimonial, em um noivado. Deus poderia ter escolhido uma jovem literalmente livre, e não teríamos a presença de São José. Não leríamos aqui nada sobre ele. Não usaríamos o vínculo familiar que estabeleceu com Maria Santíssima para discutir como tema de discussão muitas discussões que verificamos a respeito da perpétua virgindade de Maria Santíssima, está exatamente neste vínculo familiar dela com São José. Mas Deus que tudo sabe, porque é onisciente, sabia os compromissos que Maria tinha com José. E mesmo assim ele a escolheu, ele a quis. Lá em Atos lemos, quando o carcereiro de Filipe queria eliminar-se, não é? E naquele contexto, Paulo e Silas diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No Antigo Testamento, Josué, em um momento complicado da história do povo de Deus, em um momento que o sincretismo estava estabelecendo-se, ele diz uma palavra também muito adequada para nossa reflexão e que se encaixa neste contexto do vínculo familiar de Maria Santíssima e São José. Disse Josué: se vos parece mal servir aquele Deus que nos tirou do Egito, que fez prodígios, que nos alimentou, que com sinais grandes mostrou que é Deus. Se isso vos parece mal, escolhei a quem servir. Todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está o chamado de Maria Santíssima
tem a ver com a sua família, tem a ver com aqueles que estão ao seu lado, tem a ver com aqueles que a ela estão vinculados. E isto aconteceu com São José. Deus quis escolhê-la e, ao mesmo tempo que escolheu-a, também estava escolhendo José. E este é o plano de Deus para cada um de nós. Ele não quer apenas eu. Ele não quer apenas a mim. Ele quer todos nós. Aqueles que a nós estão vinculados. Coisa interessante, queridos, neste relato de São Mateus, eu estou deixando aqui o texto, capítulo 1, 16, 18, 21, 24 e por aí vai, que este texto diz que São José era justo. Que interessante esse detalhe. Mas José, ele não era justo segundo a mentalidade farisaica e rigorista de cumprir os mandamentos. Se ele estivesse dentro desta categoria do que se compreendia e se entendia do que era ser justo, ele teria apedrejado Maria. Por quê? Por aparecer grávida antes do casamento. E ele sabia que não era dele. José, ele coloca o amor, a misericórdia e a vida no centro do cumprimento dos mandamentos. Deus quer misericórdia e não sacrifício. José inaugura uma nova modalidade de justiça diante de Deus. Isto é interessante demais, queridos. Você quer ver o rigor da lei? O que aconteceria com Maria? Lembra daquela mulher que estava a ser apedrejada porque foi pega em um ato adulterino? Lembra do que aconteceu ao diácono Estevão? Isto era lei, isto era justiça, e nada de mais havia naquilo, apenas vai ser cumprida a lei. São José, ele vai na contramão disto. Olhe a justiça dele. Veja a justiça de São José. A vida, o amor, a piedade, a bondade, a misericórdia está no centro. Ele tinha um amor puro por Maria Santíssima. Ele a amava. Por isso, ele projeta deixá-la secretamente. Abandoná-la, repudiá-la em segredo. Ele carregaria a culpa. Isso é muita coisa, queridos. Não é pouco, não é pouco. Como ele participa do plano, do projeto de Deus. Observemos a justiça dele.
Repito-me, ele, São José, inaugura uma nova modalidade de justiça, de ser puro, de ser santo, de ser fiel a Deus. Quantas vezes nos dizemos cumpridores dos mandamentos, mas a gente não sabe o que é amor, o que é misericórdia, o que é perdão. Não. Nada disso sabemos. É sério. Dentro dos nossos cultos, dentro das nossas liturgias, quanto rigor, quanto rigor. Afastamos pessoas da comunidade, da igreja, da pastoral, do determinado movimento. É a nossa justiça, tem que ser assim. É um culto sem piedade, sem misericórdia. A grandeza, a grandiosidade de São José, sua santidade, sua justiça é algo que envolve-nos. Deixemo-nos permear, contagiar pela justiça deste homem que acolheu o projeto de Deus com amor, com sabedoria, com misericórdia. Pagarei este preço. Embora ele não fosse o pai da criança, mas por ele, aos olhos de todos, ela não estava grávida para casar com ele. Ele teria engravidado e fugido, e foi embora. Não assumiu a sua responsabilidade. Olhe a responsabilidade que ele carrega, que ele coloca sobre os seus ombros. O amor é isto. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa. Meu irmão amado, meu irmão querido, Quaresma, o quanto é desafiador seguir Jesus. O quanto é desafiador ter um coração segundo o coração de Deus. É muito fácil dizermos: me dá um coração semelhante ao vosso, nos lábios, mas na prática é difícil. Se Maria Santíssima, ela praticamente nada fala, acho que é 2 vezes ou 3 vezes que Maria diz alguma coisa, né? E de José? São José, ele não responde com palavras. São José responde com ação. Igual a Maria Santíssima, ele também escutou a voz de Deus em sonho. E a colocou em prática. Tudo o que o Senhor lhe ordenou fazer, ele fez. Todas as vezes que Deus falou com José, ele escutou, ele obedeceu a palavra do Pai maior. Porque ele é o patrono das famílias. E deve ser, e não pode ser diferente, e não se deve retirar nada desta afirmação, porque ele escutou o Pai dos pais, o maior Pai, aquele que teceu-nos no ventre materno, como bem disse Jeremias. Aquele que teceu, que tece-nos
raça humana, no ventre de nossa mãe, foi Ele que, por obra e graça do Espírito Santo, fez habitar Jesus no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Que coisa grande, queridos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. São José entrou neste mistério. Isto é mistério. Ele participa desse mistério. Ele se deixa conduzir pelo querer de Deus. Ele escutou a voz de Deus, tal como Maria Santíssima. Ele também cumpriu a vontade de Deus. Ele fez tudo quanto o Senhor lhe dissera fazer, e dessa forma ele cumpriu, ele colaborou para que o plano de Deus, as promessas de Deus, do envio do Salvador, se realizasse. Que este São José, que faz parte da Igreja Celeste, que faz parte da Igreja Triunfante, interceda por cada um de nós, por nossas famílias, para que, a seu exemplo, possamos amar nossa família, a esposa, os filhos, os irmãos, para que sejamos autênticos patriarcas da nossa casa, da nossa família. Esta célula que irá compor e fazer e formar a sociedade. Uma família forjada e inspirada em São José, com toda certeza, contribuirá para uma sociedade forte, autêntica, robusta, que de fato, pelo amor e pela misericórdia, faz a vontade do Pai que está nos céus. São José, rogai por nós. Sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.